Graça e paz, amados irmãos, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje, o nosso jejum, o 10º dia, amém, removendo o véu, amém, que o Senhor traga luz, revelação ao seu coração, que o Espírito Santo ilumine o caminho dentro de nós. Está escrito que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais interior, amém, que o Senhor possa remover o véu, que o Senhor tire dúvidas, que o Senhor nos dê o firme, o sólido fundamento da sua palavra, para que possamos participar de toda a herança de Cristo Jesus, toda a herança de Abraão pela fé na justiça que vem de Cristo. Louvado seja Deus, porque a palavra de Deus é viva, poderosa, eficaz e está nos transformando pela mão poderosa do Espírito que nos molda como vasos que somos para sermos ajustados ao propósito de Deus na nossa vida, amém? Um dia cheio de graça, de paz, eu declaro em nome de Jesus que o Senhor vai à tua frente, Ele vai livrando você dos perigos, vai endireitando os caminhos tortuosos, Ele vai despedaçando os ferrolhos de ferro, de bronze, Ele vai eliminando o inimigo, Ele vai ampliando o caminho, Ele te guia toda a vereda da justiça, da justificação pela fé, trazendo para você uma firme consciência de que você é filho amado, você é protegido, você é abençoado e ninguém pode revogar a bênção que foi liberada sobre você em Cristo Jesus. Aleluia. Você foi inserido nele, você participa dele, você bebe do sangue dele, você come do corpo dele, você se tornou um com ele, Jesus Cristo. Se Jesus é vencedor, você é vencedor nele. Em nome de Jesus, declaramos que toda muralha da mentira, que todo muro de separação entre nós e a verdadeira posição da fé, da intimidade com o conhecimento do Pai, seja eliminado da nossa vida, da tua vida, em nome de Jesus, que a graça, superabundante graça, é verdade, a graça mais que transbordante, segundo as Escrituras, e o dom da justiça nos leva a reinar em vida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, que amamos e por nós se entregou. Amém, amém, glórias a Deus. Bom dia, Lúcia, bom dia, Andréia, bom dia, Jairo. Aleluia, louvado seja Deus. Lembrando que hoje nosso culto em Porto Alegre, amém, em nome de Jesus, aleluia, live do pastor Aloysio, 12:30, amém, à noite para os que não participarão do culto, também tem o culto transmitido diretamente lá de Goiânia, louvado seja Deus, amém. Espero que você esteja inserido, amém, dia a dia, porque dia a dia que faz a diferença, amém. Não é de vez em quando, mas é constante, amém? Constante, louvado seja Deus. A fé vem por você ouvir continuamente a palavra da fé, palavra de Cristo Jesus, amém? Amém. Hoje o tema é: o novo é mais antigo do que o velho. Bem, claro que essa frase ela é paradoxal para também despertar e lembrar você dessa grande realidade. Ou seja, a nova aliança, ela é mais antiga do que a velha aliança, amém? Aleluia, só Deus para fazer essas coisas, né? Em João 1:1 diz, no princípio era o verbo. Em Gênesis 1:1, primeiro verso da Bíblia diz, no princípio Deus criou. Aqui existem dois princípios. O princípio de João, o Evangelho de João, no princípio, a palavra era Deus, é muito mais antigo e não podemos calcular o tempo do que Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou a terra. Amém? Segundo o calendário judaico, nós estamos no ano 5.768, se não me engano, ok? Desde a criação da terra, de Adão, né? Desde Gênesis, ok? Quando Deus, no princípio, ele começa a restaurar as coisas. Assim, João 1:1, no princípio, é o princípio da eternidade, quando Deus, somente Deus existia. E nós não sabemos quanto tempo isso é. E Gênesis 1:1 é o princípio da recriação de Deus
é um tempo determinado, amém? Então, assim, a nova aliança, ela é antes da velha aliança, porque Deus é um Deus de graça. Graça não é o que Deus somente nos revelou na nova aliança. Deus é gracioso. Eu gosto da passagem que Moisés pede para ver a face de Deus, a glória de Deus. Deus disse, nenhum homem verá minha face e sobreviverá. Na velha aliança você não podia olhar a face de Deus, senão morreria. Na nova, Deus revela assim na face de Cristo, diz a Bíblia. Ele mesmo nos ilumina para ver a face de Cristo. Cristo é a expressão de Deus. Mas aí Deus coloca Moisés numa fenda, numa rocha. A rocha sempre é Cristo Jesus ferido ali e pela cruz. Então, tipologicamente falando, ele vê a Deus pelas costas. E ele diz, ó Deus clemente, misericordioso, benigno, compassível, Deus bom. Veja a revelação das costas de Deus. Bondade, um Deus longânimo, que não se ira, um Deus amoroso. Amém? Moisés viu isso. E ele estava na lei, representa a lei. Deus é o mesmo, amém? Da eternidade passada à eternidade futura, porque ele não muda. Não há nele sombra de variação, amém? Então, o Deus da velha aliança é o mesmo Deus da nova aliança. O que ocorre é que mudou-se a ordem do sacerdote e por mudar a ordem do nosso representante legal, mudou-se também a lei. Então, antes, na velha aliança, o homem tinha que fazer e fazer corretamente para receber graça, favor de Deus. Na nova, você tem apenas que crer em Cristo Jesus. Por isso que o justo viverá pela fé. Amém? O justo não vai viver pelas obras, ele vai viver pela fé. Se você tentar viver pelas obras ou práticas da lei, você não viverá a vida de Deus para você e não herdará as promessas segundo as Escrituras. Então você tem que desistir de si mesmo, não tenha pensamento do mérito próprio, mas olhe firmemente para o autor e consumador da fé, o seu sumo sacerdote, Cristo Jesus. Amém? Então veja, Deus nunca deu a lei com a expectativa de que ela fosse fielmente observada e guardada. Então a lei foi dada para ser quebrada. Deus deu a lei para ser violada, porque ele sabia que nenhum homem podia guardar a lei. Os homens achavam que podiam. Nós sabemos que lá em Êxodo 19:8, quando o povo se dirige a Moisés, eles dizem assim, olha, nós não queremos falar com Deus, fale você, e nós faremos tudo o que ele falar. Ou seja, deixa conosco, deixa comigo, eu nunca falo, isso jamais vai acontecer. Não, comigo não, eu não sou assim. Você vê as pessoas sempre cheias de si mesmo. E o povo falou isso, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos da vida do Espírito, nós não precisamos da justificação pela fé, nós não precisamos das virtudes de Cristo Jesus, nós não precisamos da paz dele, nós não precisamos da alegria dele, deixa que a gente produz tudo. Nós conseguimos, por treinamento e autodisciplina, exercitar a boa vontade, ter os pensamentos corretos, nós conseguimos, nós somos o cara, nós podemos, nós somos... É uma voz só do ego. Claro que a graça te leva a ver você na perspectiva correta, que você é filho amado, rei, sacerdote na terra, mas seja vazio de você e cheio do Espírito. Amém? Nós somos vasos para conter vida de Deus e não para conter a nós mesmos. Bem, Paulo fala aos Gálatas 3:21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? Responde aí. De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, se fosse promulgada uma lei que pudesse dar a vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Então veja que se houvesse condições da lei da vida, então nós não precisaríamos da justiça. Bastaria mandar as pessoas fazerem e à medida que elas fizessem algo, elas seriam transformadas. Então nós não somos transformados fazendo coisas. Nós somos transformados pela fé em Cristo Jesus. Ao contemplar o Senhor, diz a Bíblia, ao pensar conforme o Senhor, somos transformados. Amém?
As suas obras correspondem à sua fé. Quando você é transformado, e essa é a origem, contemplando o Senhor, vendo Jesus e sua obra consumada, então você faz obras de acordo, a sua obra é de acordo com a sua natureza. Amém? Veja, então transformação não é dar um código de regras para as pessoas. Você tem que fazer ser santo, então não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Não, isso é a lei. Não. Interessante que a lei é não terá outros deuses, não darás mau testemunho, não adulterarás, não cobiçarás, não. É sempre uma restrição a lei. Mas a graça não é uma restrição, é uma mudança de natureza, porque aqueles que estão debaixo da graça, diz a Bíblia, o pecado não tem domínio. Então o pecado só tem domínio debaixo daqueles que na vida daqueles que vivem debaixo da lei. Amém? Amém? Isso tem que ser muito claro para você. Então, se você de repente está preso nas cordas de pecado, né, angustiado, você sabe que não está bem, venha para os braços de amor, levante suas mãos para o alto, celebre que você é a justiça de Deus em Cristo, mesmo que não sinta, faça o que é certo, porque a fé é fazer o que você sabe o que é certo, segundo a palavra, sem sentir coisa alguma. Amém? Bem, então se a justiça fosse pela lei, Cristo não precisaria ter vindo, o Espírito Santo não precisaria ter vindo, nós simplesmente obedeceríamos os preceitos da lei, amém? Mas a lei não pode dar vida, é o que Paulo disse aqui. Não pode dar vida. Se você quer receber vida, e aqui é a vida de Deus, né? A vida tipo de Deus, a vida Zoe. Jesus diz em João 10, ele diz, eu vim da vida e vida em abundância. Amém? O diabo veio roubar o quê? A vida. Ele vem colocar você debaixo de um sistema que não pode dar vida. Por isso você não pode viver debaixo da lei. Houve uma mudança de ordem, amém? Então a lei não muda o coração de ninguém. Paulo em Gálatas 2:16 ele diz assim, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Então veja, a justificação, que é a nossa boa posição diante de Deus, somos justos diante de Deus, significa que nós somos inocentes, não há pecado e nem dívida que deve ser paga. Jesus a pagou. Então nós não somos justificados por obras que fazemos, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Amém? Por obras da lei ninguém será justificado. Então a lei não justifica ninguém. Nenhuma única pessoa será justificada se tentar guardar a lei. Se você vive nessa base da velha aliança, você não está sendo justificado diante de Deus. A justiça diante de Deus, ela é mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Bem, então, se eu posso me justificar, eu não preciso de fé, não preciso, de fato, de coisas que vêm do Espírito Santo. Eu não preciso do Espírito Santo, eu faço eu mesmo, se eu sei fazer. Se eu posso fazer, independente do Espírito, então para que eu tenho o Espírito? Amém? Jesus, ele é a verdade, a vida e o caminho. Ele é tudo, ele é a essência. É o que nós percorremos, fazemos. Ele é a vida pela qual fazemos, amém? E ele é a verdade pela qual decidimos. Jesus é tudo, é a pessoa de Cristo Jesus, mas alguém que exclui Jesus, ele segue o seu caminho, ele tem os seus planos, as suas atitudes, ele faz na sua própria força e ele decide segundo a sua inteligência, ok? A sua inteligência e sabedoria. Ele não precisa de Jesus. Ele pode chegar a Deus de alguma maneira pelas suas boas obras. É um tremendo engano, amém? Um tremendo engano. Paulo reafirma, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ninguém é justificado, não tente, amém? Ninguém é, porque o justo viverá pela fé. Aleluia. Esse é o decreto de Deus. É o estilo de vida, o ar que respiramos. O justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé,
mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Então, se você quer obedecer à lei de Deus e viver para cumprir os seus mandamentos, você vai viver por eles e não pela fé. Se você não vive pela fé, não há milagres na sua vida. A Bíblia diz que Deus opera milagres não por obras da lei, mas Ele dá o Espírito e opera milagres por causa da fé, pela pregação da fé. Amém? Então, não há justiça na obediência aos mandamentos de Deus. As pessoas são bem intencionadas, filhos de Deus, muitos pastores, né, muitos preletores, muitos que anunciam a palavra de Deus. Acredito que muitos são, eu diria, né, simplesmente não enxergam, há o véu no coração deles, porque é muito claro isso nas Escrituras. Paulo está sendo explícito, não está deixando subentendido. Aquele que tenta guardar a lei não pode ser justificado. Talvez se questione, o que é a lei então? A lei foi gravada em pedras, diz Paulo. São os 10 mandamentos e os acréscimos colocados, que dão 613 mandamentos que o homem deveria cumprir debaixo da lei. Ele deveria obedecer. Se não obedecesse, não haveria bênção sobre a sua vida. O Senhor disse: se me ouvirdes e obedecerdes, todas estas bênçãos te alcançarão. Mas se você não me ouvir, se você não me obedecer, essas maldições te alcançarão. Eram 54 maldições descritas e 14 bênçãos descritas. Bem, Deus queria que o povo entendesse o que era maldição, assim como nós. Precisamos entender com clareza e separar, como separa o dia da noite, de que bênçãos vêm pela nova aliança, pela fé, na justiça de Cristo, e sobre os filhos que vivem debaixo da lei, Paulo fala que há maldição. As obras da lei vão condenar você. Você pensa que é bom, e a lei foi dada para mostrar que você não é bom. Nós não somos bons, só existe um que é bom, e esse é Deus. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? Bem, até na velha aliança, todos foram salvos mediante a fé. Todos. Quando nós estudamos, e os irmãos, né, que estudam conosco, Pentateuco, Gênesis, nós estamos estudando Êxodo agora. Então você vê, lembra, desde Adão e Eva, porque a fé em Cristo Jesus é a base da salvação. Então tem que haver o sangue e tem que haver a fé. Quando Deus vem, né, para julgar o homem, ele mata o cordeiro. Então Adão viu, né, que ele e a esposa Eva não morreram. E aí Deus dá a palavra profética de Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então Adão falou, bem, então ela vai viver, ela vai dar filhos, mais filhos. E ele a chamou de Eva. Eva significa vivente, sobrevivente, vivente. Ou seja, ele creu na promessa. Ele creu na promessa, e por crer na promessa, ele foi salvo. Então, na velha aliança, eles viram o cordeiro. Eles viram, de alguma maneira, né? Eles tiveram uma certeza naquele que viria. Eles aguardavam o Messias. Então, quando Noé fez a arca é a salvação da morte. É um tipo de Cristo. Amém? Abraão viu o cordeiro, né? o carneiro preso pelos chifres. Bem, todos de alguma maneira viram em figura o cordeiro. E ao crer nele foram salvos. Nós, diferentemente. Amém? Nós sabemos e cremos que ele veio, que a cruz já passou. Nós vivemos o futuro em relação à cruz. Amém? Eles viviam o passado em relação à cruz. Mas sempre haverá salvação. Então, quando se passou o betume na arca, o betume é o tipo do sangue de Jesus. Pode falar, como é isso? Porque a palavra no original arremete ao sangue da expiação. Então, o betume da arca era o sangue. Eles creram que aquela arca os salvaria do mundo, da morte. E isso, em tipologia bíblica, é Jesus. Amém? Bem, para você saber que todos, então, foram salvos mediante a fé. Não existe esse negócio que lá eles se justificaram, eles foram bons. Davi, Abraão, foi bom. Abraão nem viveu na lei.
né? Nem viveu na lei. Davi viveu, mas Abraão não, porque a lei foi dada 430 anos depois que a promessa foi feita a Abraão. Então a lei foi dada em Êxodo 20. Até Êxodo 20, o povo lá na península de Sinai, quando recebeu a lei, antes o que era? Era a graça de Deus, amém? Então, todos anteriores à lei foram salvos mediante a graça de Deus, a fé que se revelou, né, na figura de algo do Cordeiro, que era Cristo Jesus, amém? E os que estavam debaixo da lei da mesma maneira, amém? Então, todos debaixo da velha aliança precisavam crer que Jesus viria, o Messias prometido, amém? Aleluia. A Bíblia diz em Gênesis 15, sobre Abraão, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Qual a dispensação que ele vivia? Uma dispensação sem a lei, fora da lei. Amém? Ele creu e foi a fé que lhe deu a justiça. Aleluia. Por isso que Abraão, mesmo falhando, não foi punido, porque ele vivia debaixo da justiça. Amém? Então Abraão creu na promessa, não havia mandamento. Deus não diz para ele, você obedece, você trata bem Sara, você isso e aquilo, então você será pai de multidões. Não, ele disse, olha para as estrelas, veja se conta isso, você será pai, amém, de multidões. Em Romanos 4:13 diz claramente, não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência, isso inclui a nós, coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então veja, a promessa de ser herdeiro do mundo é mediante a justiça da fé, amém? Não mediante a lei. Então eu não tenho que fazer algo para ser justificado, eu tenho que apenas crer. Amém? Não é o meu bom comportamento que me dá o mérito de ser justificado. É a minha fé em Cristo Jesus na obra consumada. Amém? Então a lei e a promessa são opostas. Você vê claramente aqui. Se você quer participar dessa herança do mundo, né? Herdeiro do mundo, possuir tudo aquilo que Deus tem para você em vida, nesta terra, você tem que, como Abraão, crer, amém, e ser justificado pela fé, amém? Não é o bom comportamento, é aquilo que o pai fez, é a confiança no amor dele. Imagine então que o pai vai sair para trabalhar e diz para o filho, filho, se você se comportar bem, fizer a lição de casa, não desobedecer a sua mãe, seguir as regras, né, preencher todos os requisitos, quando eu voltar no final do dia, eu vou trazer uma bela barra de chocolate para você. Como vai viver o menino naquele dia? Ele quer a barra de chocolate. Então ele vai falar, mãe, eu estou me comportando bem, mãe? Tem alguma coisa errada comigo? Ah, mãe, eu já fiz toda a tarefa. Mãe, eu posso sair agora? Mãe, eu quero obedecer você, eu quero cumprir todos os requisitos, porque eu quero a barra de chocolate. Como ele vive? Se ele errar durante o dia, ele fala, perdi, meu Deus, e agora? É sempre cheio de ansiedade, preocupações, porque ele tem que fazer corretamente para receber a promessa de ser herdeiro, amém, do mundo, amém, tomando aqui a barra de chocolate como exemplo. Agora imagina o pai saindo de casa e diz, filho, hoje à noite eu vou te dar uma barra de chocolate, porque eu te amo. Amém? O menino aprontou, o menino não seguiu as regras, e o pai chega à noite e dá a barra de chocolate. A mãe vem falando, sabe o que ele fez hoje? E o pai fala, mas a minha promessa é essa aqui, filho, eu te amo, porque eu te amo, está aqui a barra de chocolate. Depois ele pode falar com o menino, mas veja, não foi o comportamento do menino que fez com que o pai desse a barra de chocolate. Foi o amor, amém? Então, o menino só passou o dia crendo no pai, falando, eu sei que meu pai, ele disse e ele fará. O que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Esse é meu pai, eu creio nele, eu confio nele, eu estou alegre. Você, vou falar para o seu pai o que você fez hoje. Eu falo, não importa, meu pai, mesmo assim, ele é fiel. Isso não depende de mim. Compreende? É uma ilustração para você entender. Tem filhos de Deus que vivem assim, não preciso ser correto para ser abençoado. Claro que ninguém quer ser incorreto. Quem sabe que foi perdoado ama. Nós simplesmente respondemos ao amor que recebemos. Amém? Mas você precisa quebrar, né, a muralha
você tem que tirar o véu para perceber que a graça é isso, não depende de nós, depende de Cristo. E há algo fascinante, amém, na palavra de Deus que tem a ver com a mudança do sacerdócio. A mudança do sacerdócio. A Bíblia diz assim em Hebreus 7, presta atenção: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Então, guarde isso. Quando se muda o sacerdócio, também se muda a lei. Amém? Então, aqui o escritor está dizendo o seguinte: Arão veio dos levitas. E a ordem sacerdotal foi estabelecida na tribo de Levi. Os levitas. Amém? Por toda a Bíblia, então, a ordem sacerdotal era levítica. Arão foi o primeiro sacerdote e sumo sacerdote. Assim, quando Abraão, em Gênesis 14, encontra Melquisedeque, que é uma figura de Cristo, o escritor está dizendo que houve uma mudança de sacerdócio. E ele diz, né, na sequência do texto, que Cristo, ele é da tribo de Judá. A tribo de Judá não recebeu ordem, né, de sacerdócio. Era a tribo da realeza. A tribo do sacerdócio era a tribo de Levi. Então, veja, Jesus, ele quebrou a ordem sacerdotal. E quem é aquele que endossou a Cristo? O próprio Cristo, o próprio Deus, Melquisedeque. Amém? Ao qual Abraão deu o dízimo. Então, há uma mudança de sacerdócio e a Bíblia diz, então, há uma mudança de lei. Então, veja isso. Essa afirmação pode chocar você, mas é real, como está aqui. Todo aquele que invoca o nome de Jesus está quebrando a lei, porque a lei não o autoriza a procurar um sumo sacerdote que não seja da tribo de Levi. Compreende isso? Então, Jesus está desqualificado, isso, né, é impressionante, para ser um sacerdote segundo a lei, porque ele não procede da tribo de Levi. Amém? Então, se você invoca Cristo para a salvação, você não pode viver debaixo da ordem sacerdotal de Levi, que eram homens que pereceram, mas aqui é aquele que vive eternamente, ou seja, é a ordem sacerdotal de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Amém? Então, se há mudança do sacerdote, amém? Você não procura Arão, você não guarda a ordem sacerdotal da lei, você não precisa praticar nenhum ritual que eles praticavam, porque você está debaixo de uma outra ordem sacerdotal. Cristo mudou o sacerdote, mudou a lei. Amém? Esse argumento do autor de Hebreus é realmente imbatível. Amém? Há uma mudança de sacerdócio, então isso exige uma mudança de lei. Hoje, qual é a lei que você deve ver? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Eu declaro sobre esse dia que esse sumo sacerdote que adentrou os céus com o seu próprio sangue para declarar você justo diante do Pai, ele derrame sobre você as ricas bênçãos da sua graça. Que pela fé você se aproprie da herança neste mundo. Em nome de Jesus, você foi livre da pobreza, da falta, das necessidades, livre das enfermidades, livre do medo, da morte, da separação eterna. Você é chamado para a paz e alegria. Deus é o bom pastor que te leva a pastos verdejantes, a lugares de descanso, e essa condução é pelas veredas da justiça, justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Viva nessa consciência que você encontra os pastos verdejantes e as águas abundantes de descanso para a sua alma, para o seu favor, e coma do melhor da terra, segundo as Escrituras, porque Ele é com você, por você e habita em você. Um abraço carinhoso, dia mais que abençoado. Não deixe de enviar a live para alguém. Certamente a palavra de Deus é, né, a roupagem certa para quem ouve com o coração, e eles precisam ouvir e serem salvos também. Amém? Um abraço carinhoso. Tchau, amados. Evandro, Jefferson, André,
Edmilson, amém, amém.